Você anda buscando títulos da literatura brasileira e não sabe por onde começar? Já sentiu que não se encontra em nenhuma escola literária? Quer descobrir mais sobre alguma obra brasileira? Você não está sozinho. No nosso podcast Café com a Literatura, nós vamos comentar sobre obras, autores e épocas, sempre com uma opinião sincera. Quem sabe assim conseguimos te ajudar a se encontrar. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com a Literatura. O tema de hoje é o conto Fatalidade de Guimarães Rosa. Então já vai passando o seu café que a gente vai começar. Falar de João Guimarães Rosa é entrar no coração do sertão mineiro e mergulhar num universo cheio de invenções de linguagem e reflexões sobre a vida. Ele nasceu em Cordisburgo, em 1908. Foi médico, diplomata e, claro, um dos maiores escritores da nossa literatura. A escrita dele é marcante porque mistura o jeito de falar do povo com neologismos, regionalismos e até palavras inventadas. Tudo isso sem deixar de lado a profundidade. Rosa usa o sertão como cenário e também como metáfora para as grandes questões humanas. O conto Fatalidade, que a gente vai comentar aqui, faz parte da coletânea Primeiras Histórias, publicada em 1962. Esse livro reúne 21 contos curtos, onde Guimarães Rosa explora situações do cotidiano e as transforma em reflexões profundas sobre o ser humano, sempre com aquela linguagem inventiva e cheia de poesia, que é a marca dele. Um grande escritor, João Guimarães Rosa, de fato, Bia. E como ela mesma contextualizou anteriormente, pessoal, os contos dessa coletânea usam o sertão como cenário principal, e com o conto Fatalidade não seria diferente. Ele é narrado em primeira pessoa e apresenta um homenzinho chamado Zé Centeralf, que vai à procura do meu amigo, que no conto ele é descrito como alguém de cargo importante e bastante inteligência. O Zé Centeralf está aflito. Tem um valentão chamado Herculinão Socó que anda importunando sua esposa. O Zé tentou suportar a situação com paciência, chegou a se mudar para um lugar pacato com a mulher, mas o Herculinão continua a persegui-lo. Por fim, enquanto Zé conversa com o meu amigo para explicar a situação, Herculinão aparece, acontece um tiroteio e o valentão é atingido no coração. Como se não fosse nada, o narrador combina com Zé e meu amigo, depois da morte de Herculinão, um almoço, retratando como nesse ambiente de sertão a justiça é feita nas mãos das próprias pessoas que lá convivem e como mesmo depois de tal fatalidade, a vida segue normalmente para terceiros. Então, depois da Mika nos mostrar maravilhosamente o resumo do conto, vale pontuar algumas temáticas centrais do mesmo, como o fatalismo, a violência e a própria tragédia cotidiana. A questão do fatalismo é abordada como acontecimentos da vida em que são frutos do acaso, da vontade humana ou de um destino inevitável. E nós podemos observar isso muito bem na fala de meu amigo. A vida de um ser humano, entre outros seres humanos, é impossível, em que reforça essa ideia de que a existência é marcada pelo imprevisto e pelo trágico. Além disso, a violência surge como parte neutralizada da vida sertaneja, bem como as referências recorrentes de armas, mortes repentinas e emboscadas. Para Rosa, o sertão não é retratado como simplesmente um espaço geográfico, mas também psicológico, mostra como um lugar de solidão, dureza e tensões constantes, onde a lei e a justiça muitas vezes são substituídas pela própria força. Outra parte da temática se dá pela figura do próprio sertanejo, que é retratado com traços ambíguos. É desconfiado, desconcertado, mas também determinado e prático, como bem exemplificado ao Zé Centeralf, dizer que prefere a forma como a lei resolve as problemáticas da vida. Por fim, o conto também mostra a naturalização da tragédia da vida do sertanejo, visto que a morte, embora trágica, é tratada quase como um descaso, o que reforça o caráter fatalista. A vida e a morte se cruzam como algo corriqueiro. Essa temática pode ser muito bem exemplificada quando, ao final do conto, após a tragédia, recebe-se um convite para almoçar. Isso mesmo, Bia. Foi uma ótima observação sobre todos esses tópicos centrais do conto. Mas, mudando de assunto, gostaria de refletir um pouco sobre algumas características de estilo e linguagem que foram possíveis de se observar. Primeiramente, uma de suas mais abundantes manias, por assim dizendo,
está amplamente presente os neologismos, fenômenos linguísticos de criação de palavras derivadas de outras já existentes ou a atribuição de novos sentidos a palavras já conhecidas. Isso se observa em muitas obras do autor, sendo nesse caso observável na utilização de palavras inventadas como insúrcia para descrever uma falta de decoro na atitude de um dos personagens e cujalma, junção de duas palavras, cujo e alma, para atribuir a um caráter perverso a alguém. Guimarães também abrange muitas falas em primeira pessoa, com emprego de travessão e aspas, juntamente com um modo característico do sertanejo de falar, com metáforas, hipérboles e gírias regionais. Exatamente, Arthur. Acho que a gente consegue perceber lendo o conto como retrata uma situação atípica, né? Algo que eu achei interessante, fazendo agora uma interpretação do texto, é que você pode pensar em duas fatalidades. Tem o fatalismo do personagem meu amigo, que é aquele cara que acha que tudo acontece por um motivo e não tem muito remorso pela situação, e a fatalidade em si, que é a morte do Herculinão Socorro. O personagem homenzinho também me deixou intrigado por ter sido conivente com esse fatalismo do meu amigo, talvez por ser a representação de uma autoridade, ou só por estar de saco cheio do Socorro mesmo. E essa segunda bala no coração mostra como ele queria muito pôr fim à situação. Gosto de pensar muito também como o texto para com a racionalidade dos personagens durante o tiroteio, e essa racionalidade só retorna após a morte de Socorro, quando meu amigo torna a falar: tudo não é escrito e previsto? Hoje, o deste homem, se referindo ao destino de Socorro, né? E aí começa a filosofar de novo, falando dos gregos e etc. De certa forma, tentando mascarar com raciocínio lógico a barbaridade, ou a fatalidade que acabou de acontecer. Um tanto quanto hipócrita, né? Com isso a gente vê como o texto aborda tanto a violência quanto a racionalidade, que nesse conto não ficam contrapostos, usando a prerrogativa do destino não poder ser mudado para justificar essa violência. Bacana, né, Beca? É isso mesmo, Cauã. Muito bacana. Então, gente, chegamos infelizmente ao fim da nossa análise de Fatalidade de Guimarães Rosa. Esse conto que, apesar de curto, é carregado de significado e mostra toda a força da literatura de Rosa. Nele, acompanhamos a trajetória de personagens que vivem a dureza do sertão, marcados pela violência, pelo ressentimento e por um destino que parece sempre maior que a vontade humana, né? O conflito se desenvolve de maneira intensa, mas o desfecho não surpreende a ninguém. A morte chega como um cumprimento de algo que já foi anunciado, como se fosse impossível escapar dessa fatalidade. Os temas principais deixam isso muito claro, né? O destino e o fatalismo que dão a sensação de que a vida no sertão é guiada por forças inevitáveis. A violência, muitas vezes naturalizada e vista como parte da existência, a ambiguidade moral, já que ninguém é totalmente bom ou mal, e a cultura sertaneja, com seus valores, códigos de honra e crenças que moldam a forma como os personagens enxergam o mundo. E aí, você também percebeu como esses temas continuam atuais? Um destaque à parte é o estilo da linguagem de Rosa. Ele recria a oralidade do sertão, usa expressões regionais e inventa palavras de um jeito que torna a narrativa única. A fala popular é elevada à alta literatura, e cada frase parece ter sido esculpida para trazer ritmo, poesia e força. É aquela escrita que faz a gente sentir que não está só lendo, mas ouvindo uma história sendo contada à beira de uma fogueira. Mas o que torna a fatalidade tão relevante é que ele vai além do retrato do sertão. No fundo, é uma reflexão sobre a condição humana. Até que ponto temos controle sobre nossa vida? Será que conseguimos mudar o ritmo dos acontecimentos ou estamos condenados a repetir um destino já traçado? Essas perguntas continuam ecoando hoje, e isso é o que torna o conto tão instigante. Então é isso, Fatalidade é uma prova de que Guimarães Rosa transformou o sertão em palco para discutir questões universais, que continuam vivas e atuais. E você, como interpreta essa fatalidade? Será que existe mesmo um destino inevitável ou ainda cabe a nós mudar o rumo da história? Conta aí nos comentários o que você achou, e a gente se encontra no próximo episódio de Café com Literatura.